Bom, para não atrasar muito, então, vamos dar início à nossa sessão. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à sessão simultânea do 23º FENESP. Eu sou a Roberta Lins, advogada do SEMESP, e terei o prazer de moderar este painel com vocês. Gostaria de lembrá-los que teremos um debate entre os palestrantes ao final da sessão. Espero que todos estejam aproveitando ao máximo a plataforma. E os que estiverem mais engajados aí, os três, né, mais engajados ganharão um prêmio especial. Então, para dar início ao nosso painel, eu convido o Argemiro Severiano da Silva, ele é diretor financeiro da Associação Santa Marcelina, para a sua apresentação. Boa tarde, Argemiro. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Só que vamos Então... deixar esse senhor de lado. Esse senhor está lá no céu, né? Nós estamos aqui embaixo, tentando fazer o nosso melhor. Prazer falar com vocês. Daria para você, não sei se o pessoal técnico aí conseguiria subir a apresentação, que eu não estou conseguindo fazer ela subir aqui, viu? Se o senhor compartilhar ela comigo pelo WhatsApp, eu consigo. Espera aí que já compartilho com você. Tá bom. Assim eu vou admitindo, porque eu estou vendo que está ingressando mais alguns participantes, né? Deu uma atrasadinha. Tem gente famosa aqui, Caris de Sá. Muita gente famosa. Fala, Maurício, meu caro amigo. Tudo bom? Prazer em revê-lo. Espera aí deixa eu ver aqui, que eu acho que agora eu vou conseguir. Mais uma vez, lembrando, peço aos participantes para deixarem os seus fones desligados, né, quando começar a apresentação. Conseguiu entrar, não? Estão vendo aí? Ah, entrou! Então tá bom. O palco é seu. Podemos começar? Pode, o palco é todo seu. Pode dar então tá bom, andamento. obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer aqui a oportunidade de falar um pouco mais sobre retenção de alunos, né? Retenção ou permanência. Agradecer ao SEMESP pelo convite, a você pela intermediação e ao amigo Maurício aí pelo convite. Aí eu estava meio de cabisbaixo porque não ia ser convidado esse ano, aí ele me ligou, me levantou o astral e me deixou feliz. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez pelo convite. Brincadeiras à parte, mas eu acho que o tema, não tenho convicção, que o tema retenção de alunos ou evasão, que uma coisa é oposta da outra, mas estão entrelaçadas, né? É um assunto recorrente em todos os congressos, todas as conferências, tanto no Brasil como no exterior. E o que eu vou fazer aqui hoje, em 20 minutos, é trazer algumas reflexões para a gente pensar, porque eu acredito que nós temos uma realidade que hoje no Brasil, de cada 100 alunos, só 42 se formam, né? E temos convicção, a gente sabe que pode fazer melhor, e aí eu convido a todos para me acompanhar nessa luta aí, levantar essa bandeira e fazer o que a gente precisa fazer nas instituições para poder melhorar essa situação. Perfeito. Acho que não está no módulo apresentação a minha, peraí. Agora acho que foi. A minha primeira pergunta, né, que eu gostaria de fazer para a gente fazer uma reflexão: quando devemos nos preocupar com a evasão, né? Ou seja, a evasão, ela está aí, ela existe por diversos motivos, e não é o caso aqui da gente discutir as causas, porque não teríamos tempo, né? Mas a reflexão aqui, quando nos preocupar, quando o aluno nos procura, quando está com dificuldade, eu acho que é um pouco tarde, tá? Então, esse processo ele poderia começar lá na seleção, o processo seletivo vestibular. Eu acho que quando o marketing vai divulgar o curso, ele vai divulgar o curso, obviamente, um produto de qualidade, e ele vai dizer o que temos a oferecer juntamente com esse curso. Que infraestrutura a instituição tem, né?
Então, eu acho que poderíamos, por exemplo, como reflexão aqui, será que não poderíamos falar do corpo docente, ou seja, da qualificação desse corpo docente, que está atualizado com os sinais dos tempos, a metodologia ativas, ou seja, está procurando exatamente fazer um trabalho que envolva o aluno como um protagonista, né? Não poderíamos falar também da infraestrutura que a gente tem sobre os serviços acadêmicos e administrativos, ou seja, de qualidade, equipes treinadas que estão prontas para atendimento rápido, preciso. Então, eu acho que a gente talvez pudesse falar também sobre o crédito educativo. Quando o aluno ele está, obviamente, buscando um curso, ele quer saber a infraestrutura que a instituição tem, né? Ou seja, será que a estrutura está preparada? E por que não o seguro educacional? O seguro educacional, obviamente, que ele vai oferecer uma tranquilidade aí para aquele que espera chegar na instituição e, obviamente, que o objetivo é sempre começar e concluir esse curso, né? E o seguro educacional vai trazer essa tranquilidade, ou seja, está desempregado, o seguro socorre. Infelizmente, se houver óbito, a gente não quer que haja, mas se houver... Os Brasil são todos... se houver, obviamente, o seguro está lá para garantir. Então, me parece que é um elemento não só de retenção de aluno, mas também o elemento importantíssimo na captação. Ou seja, qual aluno não gostaria de saber que vai chegar numa instituição e o seguro educacional faz parte do pacote, né? Para ele ficar mais tranquilo e se preocupar somente com os estudos. Uma política de retenção, ou seja, uma política de retenção, por que não colocar também nessa divulgação uma política de retenção? E aqui eu faço uma analogia com os Estados Unidos. Você pode dizer, mas os Estados Unidos não tem nada a ver com o Brasil. Tem muito a ver, e principalmente quando a gente fala de comportamento, né? Então, por que a gente não fala do apoio que nós vamos dar com a política de retenção, o cuidado que nós vamos ter com esse aluno? Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, as instituições educacionais elas têm que, por força de lei, divulgar o índice de retenção que elas têm, porque é um dos critérios que os alunos utilizam para poder escolher uma instituição ou outra, né? Então, eu acredito aqui como uma reflexão que a gente poderia pensar nesse pacote todo antes de o aluno chegar na instituição, ou seja, antes, na divulgação do curso, utilizar todas essas ferramentas, esses ingredientes, para chamar a atenção do nosso aluno. E aí, obviamente, quanto mais atenção você chama, mais qualificada vai ser a sua base, ou seja, quanto mais concorrente você tem, mais qualificado vai ser a sua base, mais qualificada a base, maior índice de retenção de alunos, né? Ou seja, para reflexão mesmo, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma instituição que nós fazíamos a recepção dos calouros. Contratávamos uma banda, essa banda recebia os calouros, ou seja, 1h30, 2 horas de show. A partir daquele momento, por exemplo, todo mundo naquela vibe super otimista, né? Vamos conhecer, então, a estrutura do campus universitário. O aluno, às vezes, ele sabe que o campus é bom, mas ele não conhece a estrutura. O que tem nesse campus universitário? Ou seja, existe uma secretaria acadêmica onde você pode dirimir todas as dúvidas sobre a parte acadêmica do seu curso. Existe um departamento financeiro onde você pode procurar saber do financiamento próprio, do seguro educacional, né? Existe uma biblioteca super equipada, ou seja, com móveis confortáveis, com livros atualizados, né? Ou seja, também aqui tem uma empresa júnior. O que é a empresa júnior? Para quem não, as instituições menores talvez não tenham conhecimento, é um tipo curso de administração, economia, contabilidade. Esses cursos normalmente eles elaboram um projeto e abrem uma empresa júnior, e essa empresa júnior presta serviço para o mercado. E esses alunos ficam super entusiasmados quando eles vão para o mercado e eles conseguem fazer projetos, porque
eles é a primeira experiência profissional deles, né? Então eles ficam entusiasmados e é um elemento de retenção importantíssimo. Quem tiver a oportunidade de ter empresa júnior, e quem já tem sabe disso, né? Esportes também, ou seja, você aflora nesse aluno o pertencimento. Nenhum aluno quer sair para representar a instituição e perder uma partida, um campeonato, ou seja, você começa a vestir a camisa aqui no esporte, né? E por que não falar um pouco da história da sua instituição? A sua instituição, por menor que ela seja, por mais nova que ela seja, ela tem uma história. E essa história ela precisa ser levada para os alunos que estão chegando, porque esses alunos eles vão comentar com os amigos a história da sua instituição, eles vão falar o nome das pessoas que passaram por lá, pessoas famosas, hoje bem-sucedidos, né? Eu não gosto do termo ex-aluno, porque quando você faz uma graduação numa instituição, você nunca é ex-Mackenzie, ex-PUC, você é sempre PUC, é Mackenzie, é Santa Marcelina, ou seja, você nunca passa a ser ex, né? Então, e um aspecto interessante, essa população nossa, esse universo que nós estamos recebendo, universo aí de 19, 20 anos, e nessa faixa etária, obviamente que eles imaginam que o primeiro ano é tudo mais fácil na instituição. E aí você tem que falar para eles qual é a expectativa que a instituição educacional tem sobre eles, que tipo de responsabilidade a instituição espera que eles tenham. E começa a aflorar esse senso de responsabilidade logo no começo. Ou seja, os estudos têm demonstrado que quanto mais alta a expectativa você coloca nos ombros dos alunos, mais eles correspondem. Então, é importantíssimo então falar das aspirações, falar dessas expectativas que a gente tem sobre ele, para ir aflorando essa responsabilidade e saber que eles têm uma contrapartida, né? Eu sempre gosto de falar de retenção e falar da missão, né? Eu conto sempre um caso que uma certa ocasião eu fui tentar falar com um diretor de uma das faculdades e era a transferência de uma aluna de um curso da parte da manhã para a parte da noite, e aí ele olhou para mim e falou, não, mas o regulamento não permite, porque nós tínhamos 2 vagas e essas 2 vagas já foram tomadas. Mas eu falei assim, mas e a evasão que teve na turma? Fiz um levantamento, tem 17 alunos evadidos nessa turma. Ah, não, mas temos que seguir o regimento. Tal. E aí, no final da conversa, ele falou para mim, aí já sei, o financeiro só pensa em cifrão, né? Aí eu disse, não, na verdade, o financeiro ele pensa na qualidade do serviço, na fidelização do aluno com a instituição. Então, é isso que nós pensamos. Nós sabemos que se a gente prestar um bom serviço, o aluno fica. Se a gente não prestar um bom serviço, ele vai embora. Então, a missão da instituição qual é? A missão da instituição é educar. E, para educar, você tem que estar preparado para educar o aluno que você recebe e não somente aquele que você gostaria de receber. Porque se fosse para educar somente aquele que você gostaria de receber, é muito fácil, né? Você vai ser uma sala de aula só com top de linha, pessoal de escolas privadas, particulares, né? Ou seja, com nível lá em cima, muito legal. E aí eu aproveito a oportunidade para falar dessa frase aqui do Vincent Tinto, que é um teórico americano, que ele diz, acesso sem apoio não é oportunidade. Então, não adianta você dar o acesso se você não dá o apoio. Você não está cumprindo a sua missão. A nossa missão é educar e educar aquele aluno que chega, porque ele está legitimado para um processo de vestibular. E aí, obviamente, que se faz uma triagem, vê como é que esse aluno chegou, quais as disciplinas que ele precisa de reforço, né? Faz um programa, e esse programa, quanto mais cedo, melhor, quanto mais intenso, melhor, e quanto mais constante, melhor. Isso é super importante, você ter uma estrutura de apoio psicopedagógica, ou seja, se o aluno tem dificuldade, qual a dificuldade que você está tendo? Então, vamos buscar atender esse aluno antes que ele tome a decisão de
partir, de evadir, né? E aconselhamento, sabemos que como eu falei, esse universo ele é um universo que ele está chegando na instituição agora e, obviamente, que ele não tem a obrigação de saber o que é ensinado, por exemplo, numa escola num curso de engenharia elétrica, num curso de engenharia mecânica. Então, aí vale, por exemplo, essa parte de aconselhamento, o coordenador sentar com esse aluno, explicar o que faz, e ter um apoio psicológico nos momentos mais difíceis, apoio financeiro, crédito educativo, crédito próprio, ter flexibilização de pagamento, e aqui, obviamente, o seguro educacional continua aqui junto, né, desse pacote. Ou seja, buscar soluções que atendam às necessidades desse aluno, conforme a sua realidade do aluno e realidade da instituição também, né? Porque às vezes a instituição pode ter, não ter uma infraestrutura, mas ela pode ir se preparando para ter. Então, dentro do que é possível e ajudando esse aluno. Tem um teórico americano que ele é o George Daniel. O sobrenome eu vou até soletrar porque fica chato pronunciar em português. K-U-H, tá? Mas é um cara muito legal, ele já esteve aqui no Semesp, no FENESP 2013, tive a oportunidade de conhecê-lo nos Estados Unidos em 2012, e ele diz sempre o seguinte: você precisa, Miro, conhecer a linhagem do seu aluno. Qual que é a linhagem do seu aluno? Você sabe, por exemplo, se ele é a primeira geração, você não sabe? Ou seja, só para vocês terem uma ideia, semana passada eu estava lendo uma notícia dos Estados Unidos, bem recente, que tinha uma pesquisa lá, 40% dos alunos universitários americanos são de primeira geração. Aguçou a minha curiosidade e eu fui dar uma verificada aqui. Eu encontrei aqui no Brasil 37%, 42%, 48%, ou seja, dependendo da região. Mas, então, o que eu quero dizer com isso? Você tem 40% de alunos que são de primeira geração. Esses alunos, eles não têm o apoio nos seus pais para, quando enfrentar uma dificuldade na instituição educacional, eles recorrerem aos pais para ajuda. Então, se a instituição educacional sabe que existe essa população, sabe que existe esse universo, por que não fazer um trabalho antecipado, né? Um trabalho preventivo com esses 40%, 40%, 42%, 45% de alunos que provavelmente poderão ter problemas aí no decorrer dos 4, 5 anos de curso, até 6 anos, se for medicina, né? Acompanhamento criterioso com professores, ou seja, se o aluno tem dificuldade, vamos fazer um acompanhamento com os professores, saber qual é o rendimento acadêmico desse aluno, quanto ele tirou na prova, que tipo de ajuda ele precisa, apoio psicopedagogo, se alguma coisa do financeiro está atrapalhando, por que ele não está assistindo às aulas, mas isso tudo com muita rapidez e muita precisão. Não dá para esperar para a próxima semana, tem que ser para amanhã, tá? E, se possível, para hoje, melhor ainda. Converse e aconselhamento, as dúvidas que os alunos muitas vezes têm. Você, às vezes, se senta com o aluno e ele fala, sabe o que é? Eu acho que eu não estou aprendendo nada, eu acho que eu estou investindo um dinheiro aqui, tempo, e o mercado de trabalho não vai me absorver. E aí é hora de você ter aquela conversa madura com o aluno e explicar exatamente a diferença de vencimentos de quem tem um curso superior e quem não tem. Ou seja, nos Estados Unidos, aqui, por exemplo, no Brasil, só rapidamente comentando, quem tem o ensino médio ganha cerca de R$ 1.800, com o ensino superior você tem potencial para 4, 5, 2,3% de percentual em relação a quem fez o curso de ensino médio, né? E nos Estados Unidos tem uma pesquisa que, por exemplo, a pessoa que faz curso superior, ela tem um rendimento médio da fase profissional, 64 anos. Ou seja, ela consegue
Professor Argemiro está no mudo. Professor Argemiro. Professor Argemiro, acho que sem querer o senhor colocou no mudo. Deixa eu tentar aqui. E agora, tá vendo? Agora voltou. Voltou. Então, tá bom. Então, a questão aí do ensino superior, ou seja, $1 milhão a mais para quem termina um curso superior, uma expectativa da OCDE, que fez uma pesquisa aí, a pessoa que tem ensino superior, ela tem uma perspectiva de vida, uma expectativa de vida de 7 a 8 anos mais do que aquele que não terminou o curso superior. E, obviamente, isso é claro, porque a pessoa que termina um curso superior vai ter um rendimento melhor, vai poder pagar médicos, comprar remédios, né? E me parece bastante lógico isso. Então, essas coisas que a gente precisa passar para os nossos, essas e outras coisas que a gente precisa passar para os nossos alunos para a gente poder, de alguma maneira, suprir um conhecimento que ele não tem e a gente tentar entusiasmá-lo, né? Porque, segundo a psicologia, ninguém motiva ninguém, mas a gente pode ajudar a pessoa a se automotivar, né? Então, perfeito. A minha apresentação, ela congelou aqui, Roberta. Você tá ouvindo aí, não? Estou ouvindo, sim. Está ouvindo, mas ela travou. Então, tá, mas, tenta... tá, eu vou tentar aqui. Voltou, eu acho. Isso, tenta descompartilhar e compartilhar novamente. Exatamente, é isso que eu vou fazer. Perfeito. Então, agora deixa eu tentar compartilhar novamente e aí eu vou para onde eu parei, mas tem pouca coisa, mesmo porque meu tempo ele já está se esgotando, né? Perfeito. Aí só com estamos indo já para a parte final, pessoal. Desculpa aí eu não gosto de falar muito, eu gosto da participação, mas como 20 minutos é um tempo bastante exíguo, então eu tenho que correr aqui para a gente suscitar esses pontos aí. É importantíssimo que o aluno conheça a infraestrutura da instituição, ou seja, o engajamento da instituição, tem que ter o engajamento da instituição com aquilo que a gente já mencionou, corpo docente, staff administrativo, acadêmico, metodologias ativas, currículos atualizados, né? Conhecer a linhagem, então, ou seja, a contrapartida do aluno e faz parte daquela expectativa que a gente mencionou, que a instituição tem sobre ele, ou seja, qual é a nossa expectativa? É de que você estude de 8 a 15 horas por semana, fora da sala de aula, né? São as expectativas. E aí eu queria colocar, como a gente falou de benefícios, ferramentas que podem beneficiar a retenção, né, e reduzir a evasão, eu diria para você que, no meu ponto de vista, um dos principais benefícios é a consolidação da imagem da instituição. Uma instituição que ela tem um suporte ao aluno, ele jamais esquece. Lembre-se que aquele que é ajudado, no momento de dificuldade, ele nunca esquece. Quem ajuda até esquece. Ou seja, é muito comum isso acontecer com a gente que está no dia a dia, vocês sabem, né? Ou seja, o aluno nos procura para agradecer uma ajuda que a instituição deu para ele e, na verdade, você nem se lembra, né? Mas o aluno não esquece aquele momento difícil pelo qual ele passou e a instituição teve a oportunidade de ajudá-lo e naquele momento ele está numa empresa bem conceituada, está bem profissionalmente, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Você, na educação, você tem a satisfação e a alegria e a felicidade de ajudar a concretizar sonhos, né? A educação tem tem essa vantagem, essa importância, né, na vida
de um cidadão que quer ascender profissionalmente. Como diz o Vicente Tinto, a retenção de alunos não é só você trabalhar com todas as estratégias para manter o aluno e esse aluno ter sucesso acadêmico, ter sucesso profissional, mas é uma grande oportunidade que você tem para aperfeiçoar os seus serviços. E aqui eu vou falar, por exemplo, entre aspas, quando o aluno apresenta, entre aspas, uma reclamação, eu não gosto de chamar de reclamação, eu gosto de chamar de contribuição, tá? Porque, na verdade, ele está te dando uma oportunidade para você melhorar os seus serviços. Então, se tá um ar-condicionado não está funcionando, se uma sala de aula está com uma cadeira quebrada, o professor está chegando atrasado, ou seja, ele fala disso, ele está apostando ainda na instituição e ele tem o ânimo de ir lá e falar com a administração, falar, está acontecendo isso. Pior é quando ele não vai e desiste. Então, ele já desistiu da instituição. E aí eu digo para vocês que a Disney ela é um modelo que é hoje de administração no mundo, copiado por todos, porque foi isso que eles foram fazendo. Cada problema que ia surgindo, eles imediatamente iam corrigindo, e aí se tornou uma empresa de excelência, né? A gente tem que, talvez, mudar um pouco a cultura até que a gente tem, de entender que o aluno está reclamando e entender essa reclamação como uma contribuição e agradecer esse aluno por ele ter comparecido, ter despendido do tempo dele, procurado a administração para falar de um problema que ele enxergou e que, na maioria das vezes, não é só dele, é de toda a classe, mas que ele teve a iniciativa, né? E aí, quando você faz isso com seriedade, você tem uma grande probabilidade de atingir a excelência no teu serviço, tá? E a sustentabilidade, um dos benefícios também é a sustentabilidade financeira. Se você pega, por exemplo, se você faz um levantamento aí dos últimos 2 semestres, os alunos que desistiram, projeta esses alunos até o final do curso e vê quanto de receita a instituição está perdendo, né? Então, isso é um negócio muito sério, principalmente quando você tem um curso de medicina. Curso de medicina cuja mensalidade vai de 6 mil a 16 mil no Brasil. Se você perde 2 alunos, você já está perdendo uma receita aí, e normalmente você não perde 2, sempre perde mais, né? Então, vale a pena fazer esse cálculo e fazer uma reflexão em cima disso. E aí, por exemplo, é você acompanhar, o outro benefício é você acompanhar a jornada desse aluno e trazer esse aluno para você, que ele vai ser o teu embaixador, né? E eu lembro que um dos diretores que eu tive, lá por volta de 2012, ele me falou assim, Miro, poxa vida, estão fazendo esse trabalho aí de retenção, eu não sei até hoje como nós conseguimos viver sem essa política de retenção. Então, isso é fundamental, é primordial e eu diria para você, é um divisor de águas. A partir do momento em que a instituição levar esse assunto a sério, ela está conquistando uma consolidação da sua imagem, ela está conquistando embaixadores para divulgar o seu nome e ela está, por exemplo, conquistando a sua sustentabilidade financeira. Eu gostaria de fechar aqui com alguma coisa. Isso aqui, essa apresentação, ela fica disponível e o motivo dela ficar disponível, Roberto, é que eu acredito muito nessas palavras aqui, ó. Não tenha medo de compartilhar seus conhecimentos. Na era digital que nos encontramos, voltamos a ficar amador a cada dia que passa. Então, mostre-se como amador. O que importa é quão apaixonado você é pelo seu projeto. E eu acho que é fundamental a gente compartilhar tudo isso. E aí eu tive a oportunidade agora de lançar um livro. No dia 18 e 19, a Universidade Corporativa do Semestre
vai fazer um curso e nós vamos detalhar esse livro aqui, Evitando a Evasão, para quem fizer o curso, com mais, obviamente, informação, e as estratégias necessárias, obviamente. O livro não esgota, ele é exemplificativo, ele não é taxativo, mas acreditem, porque eu acreditei nessa bandeira em 2010, e cada dia que passa eu fico mais entusiasmado por essa bandeira, e o que mais me deixa feliz é quando eu encontro as pessoas que nós ajudamos e as pessoas falam: poxa, agradeço porque vocês me deram uma oportunidade que em outro lugar eu não teria e hoje estou muito bem. Então, isso é gratificante e, por isso, o meu apelo: abracem essa causa, tá? Parabéns, professor Miro, né? Pela excelente explanação, viu? Muito, muito, muito obrigada mesmo. Nós vamos dar andamento agora, né? Eu chamo ao palco virtual, né? Com Maurício Della Gata, diretor de seguro educacional da QHMDS. Maurício, seja bem-vindo e fique à vontade no nosso palco virtual. Obrigado, Roberta. Boa tarde a todos. Obrigado aí, Miro, por compartilhar mais uma vez seu conhecimento. E agora eu complemento, né, a sua fala, justamente falando dessa medida preventiva, né? Não bastante a pandemia, mas um país como o Brasil, né, vulnerável economicamente e nos seus aspectos políticos, enfim. Ao longo do curso, o aluno tem uma jornada aí de muita vulnerabilidade, né? É difícil você encontrar um aluno ou responsável financeiro dele que consiga manter a adimplência até o final do curso, sem que haja um desemprego, alguma vicissitude, alguma interocorrência que possa inibir a continuidade do curso. Então, o seguro educacional, ele justamente é mais uma ferramenta, né, entre o leque que as instituições têm que ter, tanto de prevenção como na retenção, que vai fazer com que o aluno se mantenha estudando em dia com as mensalidades, né? Já não basta as dificuldades do dia a dia e todo acompanhamento acadêmico, ele ainda se preocupar com o pagamento, é ruim para ele e pior ainda para a instituição, que tem que dar manutenção do seu curso. E como o Miro bem lembrou, né, uma pesquisa do INEP, de alunos que ingressaram em 2008 até 2018, apenas 45% se formaram. E conversando com as instituições aí no próprio FENESP e em todo o Brasil que a gente atende, né, hoje a gente atende 500 mil alunos no seguro educacional, esse percentual é ainda maior, né, de formação. A gente tem aí de 100 alunos que tem na captação, nem 40 se formam. Então, é uma triste realidade do Brasil e que a gente tem que enfrentar com todos esses aspectos, não só que o Miro colocou, mas complementando, né, de estar circundando ali o aluno em toda a jornada para que ele não largue o curso. E, às vezes, quando ele faz um pedido de trancamento ou já está com muitos meses em atraso, essa atitude já é consecutiva, é cara, e muitas vezes não tem como mais fazer o aluno voltar, né? Então, o seguro ele trata justamente da prevenção para que a instituição possa ajudar aqueles alunos que tiverem problema ao longo do curso, para que ele tenha a ponte necessária para se restabelecer e continuar pagando as mensalidades. Um fato muito legal, né? A gente tem feito isso em grandes universidades que o seguro atende, e pequenas também, é pegar alunos que utilizaram o seguro 2, 3 anos atrás e ver qual foi o destino. E aí, até para nós, foi um dado alarmante, que a gente falou 92% ou se formaram com a mensalidade em dia ou continuaram ou estão estudando com a mensalidade em dia. Então, é um percentual que nem Harvard tem de retenção, mas foi a prova de que, ajudando preventivamente no momento certo, né, que ele perde o chão ali, o responsável financeiro que perde o emprego, ou se é o pai que vem a óbito ou fica inválido, ou afastado em virtude de um acidente ou de uma doença do seu trabalho, aquele momento não adianta dar desconto. Ele não tem como pagar a mensalidade. Então, o seguro ele vai ser mais uma ferramenta nesse leque. A instituição não paga nada por isso, tá? O seguro ele custa hoje menos de 1% do valor da mensalidade. Ela vai colocar isso num reajuste determinado ano da mensalidade, dar como um benefício entre os demais que ela já tem e intermediar esse processo, né? Quando você faz o seguro, você terceiriza o risco e o custo, né? Isso que é o mais inteligente, o mais importante.
Hoje, a instituição que não tem o seguro educacional, ela paga 5 vezes mais caro justamente pela conta de evasão. Já com o seguro, ela terceiriza o custo e faz a regra do mutualismo, onde recolhe um pouco de cada aluno e quem tiver o problema vai estar sendo indenizado, né? Hoje, na captação, falando um pouquinho também dessa ferramenta, qualquer brasileiro está receoso em contratar uma dívida a médio e longo prazo, né? Não tem um brasileiro que vai falar, eu vou pegar aqui um financiamento ou um parcelamento numa faculdade e que não esteja receoso. Então, o seguro ele traz essa segurança para que ele não postecipe, né, seus planos de ingressar na instituição e tome a decisão agora. Outra coisa muito legal que o seguro faz, né, como ferramenta de adimplência, é que a instituição dá como um benefício, mas o aluno tem que estar em dia com a mensalidade até a data da ocorrência do sinistro. Então, isso estimula a adimplência e coloca a instituição lá na pirâmide de prioridade, já como uma coisa essencial, uma psicologia inversa, né? O aluno que está para perder o emprego não vai deixar de pagar porque ele vai ter o seguro para utilizar. Hoje, ele prioriza o pagamento do financiamento do carro, do aluguel, enfim, porque as sanções legais são muito mais invasivas. E então eu acho que assim é um recado que a gente debate muito com as instituições. Elas têm um problema hoje de custo, de fluxo de caixa, de perda de aluno. Só que o seguro, quando se coloca esse pequeno percentual uma vez na vida no reajuste da mensalidade, vai trazer toda essa segurança, essa retenção, essa captação, esse estímulo à adimplência e, não menos importante, a questão da responsabilidade social. Eu costumo falar que o seguro ele é uma ferramenta muito justa, né? Porque é difícil você tratar o inadimplente que por outros motivos deixou de pagar e o inadimplente que deixou de pagar porque o pai perdeu o emprego ou ele perdeu o emprego. Então, esse deve ser assistido de uma forma diferente, né? Deve ter uma reciprocidade, porque às vezes é aquele aluno que já está há 3 anos, nunca deixou de pagar uma mensalidade em dia, e naquele momento ele precisa de uma ajuda, ele tem que ter uma outra ótica sobre esse aluno, até porque ele é valorizado pela instituição e vice-versa, né? Então, é uma ferramenta que eu considero muito importante, né? Tem países do exterior que não têm a exposição de vulnerabilidade econômica do Brasil e que é obrigatório, né? Então, assim, é uma coisa social que, infelizmente, na cultura do brasileiro ainda não tem incrustada a prevenção, mas que agora, né, ainda mais com essa lição que nós tivemos da pandemia, isso é um fato que não pode ser deixado para trás, e a gente está aí para ajudar. Que a HMDS já tem 20 anos fazendo seguro educacional, já atende mais de 500 mil alunos, por isso que a taxa é tão baixa, tá? Porque a gente tem uma mutualidade muito maior do que apenas uma instituição de ensino, e sim disseminado no país todo. Então, eu quero deixar o convite aqui para ir no nosso stand virtual, para tirar dúvidas, para a gente contribuir no melhor escopo de produto para a sua instituição. E está abertos aí a perguntas, né, que possam ter, a gente está à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Maurício, as suas explanações. Nossa, eu que não fico envolvida, né, diariamente com esse tipo de assunto, né, nossa, a gente fica até impactado, né, com quanto é possível, né, e seguro ter um seguro educacional, né, porque realmente, hoje em dia, em tempos pandêmicos, não está nada fácil, né. Eu abro aqui para os nossos participantes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se alguém quiser fazer uma pergunta, ou vamos ver se alguém engaja, né, antes da gente finalizar. Eu tenho uma pergunta, eu vou fazer primeiro uma pergunta para o professor Argemiro. Professor, o senhor deu algumas opções de retenção, vamos dizer assim, né? Nos trouxe algumas ideias sobre retenção. Falou um pouco do financiamento próprio da instituição. Agora, nesse tempo pandêmico que o Maurício falou, como fica essa questão para a instituição? É viável fornecer esse financiamento próprio? Perfeito, Roberta. Boa pergunta, porque, na verdade, às vezes, tem um aspecto aí que eu gostaria de ter falado lá e acabei não falando,
não só é viável, como ele é primordial. Quando eu falo viável, a instituição educacional ela não está ali para fazer financiamento, ela está ali para ajudar o aluno, tá? Então, para você ter uma ideia, hoje nós temos as instituições educacionais, elas estão passando por uma dificuldade muito grande que com o declínio do FIES a partir de 2016, então os alunos perderam uma fonte de financiamento importante, né? Então as instituições elas precisam socorrer esse aluno com um financiamento. Às vezes esse financiamento ele não precisa ser de 100%, mas ele sendo de 30%, 40%, 50%. Eu recentemente atendi uma aluna que ela me disse, olha, estou saindo da instituição. Eu falei, por que você sai? Estou saindo porque vou para uma instituição, aluna de medicina, vou para uma instituição Y, que a mensalidade é 30% mais baixa que aqui. E olha que a nossa mensalidade tá na média, né? Mas ela emendou sem que eu perguntasse. Ela falou, olha, se a instituição me desse um crédito educativo, eu consigo por esse 30%, eu preferiria pagar esse valor e ficar aqui, porque eu gosto tanto das aulas dos professores e eu ficaria aqui. E foi muito interessante, porque a gente conseguiu fazer esse esforço lá e deu esse financiamento, e ela vai se formar na instituição que ela escolheu no início. Então, essa ajuda ela é fundamental para que o aluno consiga terminar o curso. Porque o que acontece, e a gente sabe muito, né, que quando a mãe ou o pai coloca o filho na instituição educacional, no curso superior, de modo geral, ele tem uma previsão de fazer o pagamento. Só que os imprevistos acontecem, né? E aí tem que recorrer, por exemplo, ao seguro, tem que recorrer ao financiamento, entendeu? E realmente aí tem um aspecto também que eu gostaria de levantar antes que alguém pergunte, mas pode perguntar também. Mas e a inadimplência? Então, veja só, a inadimplência, se você tiver uma boa gestão, ela é mínima. E não vai ser por uma inadimplência de 4%, 5% que você vai deixar de ajudar, por exemplo, 300, 400 alunos, né? Então, aí é algo que as instituições têm repensado e têm aumentado muito esse percentual de crédito próprio nas instituições. Entendeu? Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. E aí eu gostaria de aproveitar esse gancho e perguntar para o Maurício. Maurício, nesse caso de financiamento próprio, comporta também um seguro ou não comportaria? Sim, comporta normalmente, né? O seguro hoje a gente faz não só para qualquer tipo de financiamento e até para empresas que só fazem financiamento educativo, mas como para qualquer tipo de curso. Então, a gente hoje faz seguro educacional para escolas de idiomas, para cursos livres, para pós-graduação, enfim, colégios. Então, para cada um, a gente tem um escopo, né, de coberturas, mas no contexto geral matricial é isso, é um percentual pequeno que é colocado junto da mensalidade e dado como um benefício para todos, né? Para quem tiver um problema ao longo do curso, está sendo suportado ali para dar a ponte para que ele permaneça, né, e se mantenha na instituição e ela tenha os recebíveis a médio e longo prazo, como previsto desde o início. Legal, bacana. Muito obrigada. Roberta, se você me permite, só complementando essa ideia que você levantou tão bem aí, tem mais ou menos uns 6 ou 7 meses que eu visitei um colega de uma outra instituição e ele tem o crédito educativo tanto para retenção como para captação. Na retenção, funciona o quê? O aluno quer desistir, aí você acena com a possibilidade de ajudá-lo por meio do crédito educativo próprio. E na captação, quando você vai fazer a divulgação do curso, você já coloca lá. E eu tinha uma impressão errônea, equivocada, que quando você colocasse isso na captação, ia ter uma enxurrada de alunos que queriam esse financiamento. E, para minha surpresa, ele falou,
não chega a 4%, porque nós não temos tradição no Brasil de pegar financiamento. Então, os alunos só pegam efetivamente o financiamento quando estão precisando. Então, são poucos. Então, aqui a mensagem que eu deixaria para as instituições que até nunca colocaram como captação, repensar o assunto, porque você vai ficar surpreso com o número de pessoas que você vai conseguir de crédito educativo próprio, ou seja, um percentual bem reduzido, não tão alto como eu imaginava e como muita gente imagina, que a partir do momento que você coloca à disposição, vai ter uma enxurrada de gente querendo o crédito educativo. Nossa, muito obrigada, então, professor Argemiro. Brilhante a explanação, né? E, nossa, contribuiu demais esse painel, essas questões, ainda mais agora nesse momento que nós estamos vivendo, né? Econômico, fundamental. Então, como não teve mais, assim, não teve questionamentos, teve aqui um pedido para colocar os e-mails, aí eu vi que o Maurício já colocou os e-mails no chat. Então, vamos nos despedindo aqui, né? Conto com a presença de vocês amanhã, né? No nosso último dia de evento. Professor Argemiro, mais uma vez, muito obrigada. Maurício, muito obrigada por trazer essa expertise, essa possibilidade de ajudar as instituições, né? Aproveitem vocês aí que estão nos assistindo, né? E, enfim, procurem essa alternativa, né? Eu achei muito bacana. Então, Legal. tá bom. Obrigado, Roberta. E Obrigado, Roberta, professor Argemiro. pela oportunidade. Falou, Maurício, um abraço, obrigado, viu? Se vê logo, se Deus quiser. Tchau para você. Falou, tchau, um abraço. Bom evento. Tchau, tchau. Tchau.